principalmente depois do que a gente viveu no mês passado, onde nós falamos sobre uma igreja irresistível, e nós falamos tanto sobre um modelo que Jesus trouxe, um modelo novo, que derruba um modelo religioso que tem sido instaurado. Principalmente depois disso, pode haver várias perguntas. Pastor, então quer dizer que eu não é mais para ir na igreja? Quer dizer que a igreja não vale nada, pastor? Quer dizer que tudo isso que a minha avó construiu, aqui não, né? Porque essa igreja aqui, nosso templo aqui tem 15 anos, mas tem igreja, tem templos aí centenários, 100 anos, 125 anos. Pastor, quer dizer que isso aí não tem valor algum? E eu quero convidar você a continuar ouvindo sobre a nossa série de pregações. Não na série, mas sobre um tema muito importante, que é o corpo de Cristo. Que valor tem isso na vida da igreja? Porque quando a gente entende o valor do corpo de Cristo, a gente começa a responder as perguntas que ficaram na série que nós tivemos. Eu falei alguns domingos atrás sobre se algumas pessoas talvez achariam que eu tenho, pastor, você não tem medo de falar que ninguém tem que vir à igreja obrigado? Eu falei, não, pelo contrário, porque se a gente entender o que é o corpo de Cristo, se a gente entender de verdade o que é a igreja do Senhor, esse medo vai virar uma dor de cabeça. Na verdade, a gente vai ter que vir aqui tirar a gente do templo, porque vai ter muita gente querendo entrar para um próximo culto e um próximo culto, e nós vamos ler isso. Atos, capítulo 2, o finalzinho do livro de Atos. Atos 2, a partir do versículo 42. Esse é o primeiro registro, é a primeira prova escrita ou relato escrito da igreja cristã. Depois de Jesus, quando Jesus fez o que ele tinha que fazer, ressuscitou, a primeira vez que a Bíblia fala sobre uma comunidade, sobre um grupo de pessoas que começa a se reunir em nome de Jesus, está aqui, nesse texto que a gente falou. Antes disso, não era falado sobre essas reuniões, mas nesse momento em diante, a Bíblia fala sobre como o que hoje nós chamamos de igreja, o que hoje ganhou denominações, ganhou proporções grandes, às vezes até demais, como isso começou. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, diz assim a Bíblia. Se você não achou, pede ajuda para quem está perto de você, porque essa palavra é tão importante para nós. Atos 2, de 42 a 47. Olha, como eles viviam, como o que hoje a gente chama de igreja vivia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Talvez a tua tradução diga, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Enquanto isso, ou seja, enquanto eles viviam tudo que a gente acabou de ler, acrescentava-lhes o Senhor, ou seja, o próprio Deus, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Raquel, meu reloginho lá, esqueceu dele, né? Senhor, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações, cuida de nós, Jesus. Fala, Senhor, a tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que texto poderoso. Nós falamos durante o mês de outubro inteiro sobre a igreja irresistível, sobre problemas que às vezes acontecem na igreja e que tem feito pessoas resistirem a ela. Eu fiquei feliz, vou confessar por quê. No início do mês de outubro, quando essa série começou, no meu pensamento eu falei, nós vamos ter muito problema com essa série. Muita gente vai vir reclamar. Pastor, isso é um escândalo. Pastor, você está pregando contra a igreja. Pastor, você está pregando contra...
E eu fiquei surpreso, porque pouquíssimas pessoas vieram compartilhar comigo algumas coisas. Eu não sei se você não quis vir, ou, melhor ainda, se você concordou com o que foi falado aqui ao longo do mês de outubro, o que me deixaria mais feliz ainda. Mas pouquíssima gente veio conversar comigo, algumas vieram, e a gente teve papos muito bons, muito agradáveis, muito cheios do Espírito Santo. E eu fiquei feliz, eu falei, olha, eu achei que eu ia ser metralhado na série do mês de outubro. Eu achei que o pessoal ia metralhar, porque na verdade é o que nós falamos ao longo do mês. O que foi falado na série do mês de outubro não tem nada a ver com uma pregação contra a maior beleza de Cristo hoje expressa na terra. Sabe qual é? A maior beleza que Cristo tem hoje na terra se chama igreja. Eu vou repetir essa frase. A maior beleza que Cristo tem hoje na terra se chama igreja. A igreja às vezes erra, a igreja às vezes fala coisas que não deveria falar, ou não fala coisas que deveria estar falando, mas por causa do amor de Jesus, por causa do amor dele pela sua igreja, a Bíblia é tão forte, que a Bíblia chega a dizer que toda a glória do Senhor, toda a sabedoria de Deus, tudo aquilo que Deus espera viver e espera demonstrar aqui na terra, Ele espera que seja demonstrado através da igreja. É isso que diz a Bíblia. Não é através de música, não é através de CD, não é através de programas de televisão, mas é através da igreja. Diz a Bíblia que a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida ao mundo. Então tem um valor tão grande, tem um valor tão profundo. O problema é que essa igreja maravilhosa se tornou um evento, e mais do que isso, esse evento se tornou um empreendimento. Hoje pessoas fizeram da igreja um empreendimento comercial, que gera franquias, e que você pega uma franquia da igreja tal, e cuida dela, e tem seu salário, tem sua vida. Esse é o problema, não da igreja. A igreja do Senhor continua sendo poderosa, mas o problema é da instituição. Só que diante disso, então, já que nós falamos de algumas negativas, qual é a afirmativa? O que é o corpo de Cristo? Como nós devemos viver? Olha só as características da igreja. Primeira delas, como a igreja vivia? Perseverava na doutrina dos apóstolos. Primeira coisa. A igreja dessa época não tinha a Bíblia que nós temos hoje, sabia? Hoje você tem uma Bíblia que às vezes você não lê. Você lê pouco, fica lá na tua cabeceira empoeirando, quando fica. Hoje na classe de integração, eu estava falando para o pessoal da tecnologia aí, tem um aplicativo da Bíblia, um dos mais conhecidos, que eu não sei em português, mas em inglês é Your Bible. Esse aplicativo, Your Version, ele tem planos de leitura maravilhosos, devocionais, é de graça. Você vai lá, você bota um plano, por exemplo, eu estou ansioso, eu estou deprimido, eu estou querendo e aí você pega um plano temático de pessoas sérias. Então assim, hoje você tem, eu recomendei essa pessoal da classe de integração, você baixa um aplicativo que tem a Bíblia no teu celular, você tem um plano de leitura para você ter devocionais diárias, você tem grandes pregadores que escrevem essas devocionais, você tem a Bíblia ali assim, mastigada para você, e às vezes a gente não lê. Antigamente as pessoas não tinham a Bíblia. Sabe o que eles tinham? Eles tinham a parte antiga da Bíblia, que os judeus usavam, o que hoje é o Novo Testamento, é o Antigo Testamento, e mais nada. O Novo Testamento, aquilo que hoje nós temos com grande valor, que conta da vida de Jesus, conta o que a gente acabou de ler aqui, Atos, Romanos, as cartas de Paulo, isso só apareceu 50, 60, 70 anos depois, dependendo do livro. E o pessoal não tinha. O que eles tinham? Então a igreja vivia, e vivia bem, e nem a Bíblia que nós temos eles tinham. Isso já é para a gente parar para pensar. Eles tinham palavras dos apóstolos ali diárias, compartilhando um com o outro. Olha, Jesus que tinha acabado de ressuscitar, fazia assim, e aquilo ali era tão fresco, tão recente, tão gostoso de ouvir. Essa era a convivência deles.
Eles liam o Antigo Testamento, o que os judeus liam, mas o Novo, o que veio de Jesus, era fresco, era todos os apóstolos vinham ali e davam palavras e perseveravam nessas doutrinas. Um pastor presbiteriano chamado Ronaldo Lidório foi pregar numa aldeia. E ele chegou numa aldeia. Ele falou que saiu dessa aldeia chorando, porque ele achou que essa aldeia não tinha evangelho. Disseram para ele, era uma aldeia lá no fim do mundo, ele pegou barco, pegou avião, pegou não sei o que, pegou cipó, pegou sei lá mais o que, andou 4 dias e chegou no meio da aldeia. E essa aldeia, diante de todas as pesquisas, de tudo que se tinha falado, o pessoal tinha certeza que ali ainda não tinha chegado a palavra de Deus. E ele foi como um missionário, chegou, andou 4 dias para lá, não sei o que, 10 chegou na aldeia. Quando ele chegou na aldeia, que estava aquela aldeia lá, cheguei no lugar, boa parte daquele pessoal era cristão, era evangélico. Ué, não entendi nada. Vim para cá, todas as pesquisas dizem que não tem. E aí eles falaram, olha, o irmãozinho ali parou aqui e começou a pregar o evangelho para a gente. Eles tinham uma página da Bíblia, eles não tinham a Bíblia inteira, eles tinham uma página do Novo Testamento. Eles liam aquela página do Novo Testamento dia após dia, semana após semana, e davam uma folha contando da história de Jesus. E sabe o que eles falaram para ele? Um pastor de uma grande cidade, que tem igreja em São Paulo, que às vezes fica chateado com a igreja dele. Eles viraram para o pastor lá no meio de uma tribo, não conheciam nada, não sabiam o que era a vida grande. Falaram, pastor, e ele falou, gente, a Bíblia é maior do que isso. O que vocês têm é uma folha. E ele mostrou uma Bíblia para as pessoas. E as pessoas ficaram apavoradas de tanta alegria. Tudo isso. E eles viraram para ele e falaram, pastor, se a gente aqui nessa tribo com uma página tem conhecido o Senhor Jesus, eu fico imaginando, pastor, como é que não deve ser na sua igreja. Pastor, e ele falou que era fogo puro, irmãos. Falou que Jesus falando ali diariamente para aquela tribo, e ele viu coisas que ele não tinha visto em muitos lugares do mundo. E o pessoal falou, pastor, com essa página nós temos experimentado isso. Imagina, pastor, na tua igreja, que vocês têm acesso a esse livro todo. Ele falou que entrou no quarto dele lá da tribo e começou a chorar e lembrar da igreja dele, das briguinhas da igreja dele, do disse-me-disse que às vezes acontecia na igreja dele. Graças a Deus aqui não tem isso, né, irmão? Só lá na igreja dele, né, viu? E ele falou, meus irmãos, a gente tem acesso a uma palavra poderosa. E ele falou que foi lá para evangelizar uma tribo e saiu de lá se sentindo evangelizado, porque era um povo, irmãos, que não tinha nada, mas tinha encontrado o verdadeiro evangelho de Jesus. Que palavra forte. Você tem tua Bíblia em casa, olha para a tua Bíblia, sabe? Valoriza isso que você tem na tua mão, não por um livro, mas pelo ouro, pelo tesouro que é a palavra do Senhor. A ideia, pastor, é muito difícil, eu começo a ler, eu começo a embolar, eu disperso. Pega uma leitura, pega um aplicativo, começa a fazer uma leitura dirigida, vai para devocionais, você vai ver que beleza que é ler a palavra do Senhor. Diz a Bíblia que esse corpo, essa igreja, perseverava nisso. Essa semana hoje eu falei também na classe de integração que eu encontrei os pastores do meu seminário, que se formaram comigo. Não tem muito tempo, gente, tem, sei lá, menos de 10 anos. E eu fiquei escandalizado, sabe com o quê? Com o tamanho da barriga deles. Meus irmãos, pessoal da minha idade, mas gordo, desse jeito aqui, mano, de uma barriga que entrava, metade da barriga entrava na sala, cara, o rosto ainda não tinha aparecido. E todo mundo da minha idade, eu olhava para aquilo, eu falei, Jesus, você não faz isso, não dá tempo, o ministério é muito longo, você não dá corrida, não vai para uma academia, não está dando tempo. O cara andava daqui ali no final do quarteirão, já estava cansado. Eu virei para ele e falei, gente, a Bíblia diz que nós somos um templo do Espírito Santo. Vocês não estão cuidando. Vou dar outro testemunho aqui, eu tenho que dar, né? Quando uma pessoa dá margem para isso, ó, tá aqui a família aqui, ó, a família exemplo dessa manhã. Luiz, está até viciado nesse negócio, vai dar até briga em casa. Esse cara aqui faz maratona semana sim, outra também. Fui correr com o Luiz um dia desse aí, eu não aguentei não.
Pô, o cara corre 21 quilômetros, corre 30 quilômetros toda semana. Fui correr ali 8 quilômetros na rua. Calma aí, rapaz, vai devagar comigo aí. Pô, o cara está ali, perseverando. Começou a correr, o cara está inteirão aí. 50, né, Luiz? 52, né? Corpinho melhor do que muito de 25 aí, irmão. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz da igreja. Perseverando numa vida saudável. Mas a minha pergunta é: pô, nós perseveramos no projeto verão, perseveramos na plástica às vezes, no botox, para ficar bonito na foto. Cadê a perseverança numa vida saudável espiritualmente? A Bíblia diz que eles perseveravam todos os dias na doutrina dos apóstolos. É simples. Já fica um convite para você aqui, ó, domingo que vem, além da conferência missionária, no culto da manhã, quem vai dirigir o louvor aqui, ó, são as crianças da igreja. Vai tocar bateria, vai tocar violão, vai cantar, não sei como é que vai ser não, mas vai ser legal. Então, assim, você quer ver um louvor que você tem certeza que é aceito por Deus? Porque o louvor dos adultos eu acredito que seja, mas das crianças eu tenho certeza, irmãos, que é aceito por Deus. Quer ver um louvor? Vem domingo que vem aqui, 11 horas da manhã, a criançada vai estar aqui, ó, dirigindo o louvor, só criança dirigindo, olha que bênção. E uma das músicas que eles vão cantar é a música mais importante da nossa vida, que diz assim: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Cadê a perseverança na palavra? É assim que a igreja vivia. Tem gente mais preocupada em perseverar em religião. Tem gente preocupada em perseverar em doutrinas. Eu não posso falhar com aquela doutrina da minha igreja. Mas tem gente esquecendo de perseverar na palavra de Deus. Então eu quero convidar você a parar para pensar. Estamos no primeiro versículo que eu li. Perseveravam na palavra de Deus. Você quer crescer? Você quer ter uma vida sólida diante de Deus? Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Persevere na palavra do Senhor. Esse barulho lá fora? Não está alto. Segundo versículo: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu quero falar algo para você que tem me incomodado. Existem igrejas hoje, em 2017, que não creem mais em sinais e milagres. Existem teologias hoje, em 2017, grandes igrejas, grandes denominações, respeitadas e sérias, mas que não creem mais nos milagres de Jesus, que não creem mais nos dons do Espírito Santo. Existem igrejas hoje que pregam que os dons do Espírito Santo eram para aquela época, que os dons do Espírito Santo ficaram naquela época, e que aquilo que o Espírito Santo fez na igreja nessa época valorosa não acontece mais. É uma teologia, uma doutrina teológica. Tem igrejas enormes pregando isso. Mas eu quero falar para vocês uma coisa, irmãos, mas isso me assusta, porque a palavra de Deus diz que coisas maiores que Jesus fez nós veríamos e faríamos. Você pode dizer amém para isso? Amém. A Bíblia diz que numa igreja onde o corpo era visível, era forte, sinais, muitos sinais aconteciam. E aí vai o meu conselho pastoral para você. Se você vem a uma igreja procurando os sinais, você está vindo com o foco errado. Se você vem a uma igreja procurando um carro novo, um emprego novo, o emprego, tudo, né? Você está vindo é melhor ir num gerente. É melhor ir numa loja dessas aí de crédito pessoal, que você sai com dinheiro ali para comprar o que você está pedindo. O teu foco não tem que ser esse. Você não tem que vir aqui em busca de outras coisas. Mas, se você não acredita que Deus pode mudar a tua vida amanhã, que Deus pode mudar a situação na qual você se encontra amanhã, que quando você chegar no teu trabalho, ou melhor, eu nem tenho trabalho, pastor. Se você não acredita mais que Deus pode resolver isso amanhã, essa é uma manhã de você parar para pensar em como a igreja tem que viver, porque Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que ressuscita,
Deus é um Deus que sara, Deus é um Deus que traz coisas à existência. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a viver um ano, nós estamos terminando 2017, mas se tem um dos compromissos que a nossa igreja quer para o ano de 2018, é ser uma igreja mergulhada na presença do Espírito Santo de Deus, e onde ela seja visível, também nos sinais e maravilhas. Nós não vamos correr atrás disso, mas a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Eu quero convidar você a começar a orar por isso. Tem gente que não crê mais, tem gente que olha as coisas que o Espírito Santo fazia e fala: isso não é mais para a gente, isso não acontece mais. A Bíblia diz em vários momentos da palavra de Deus no Antigo Testamento, em vários momentos os sinais eram raros. Então o que nós estamos vivendo hoje já aconteceu também em outros momentos, de ver menos sinais, de ver menos coisas acontecendo. Quando Samuel foi chamado para ser profeta na casa do Senhor, um menino, que virou um grande homem na presença do Senhor, diz a Bíblia que naquele tempo a voz do Senhor era escassa e os sinais eram raros, mas isso não significa dizer que eles tinham acabado. Os sinais do Senhor, as bênçãos do Senhor, você não tem que correr atrás dela, mas elas seguirão aos que creem. Você crê nisso? Eu realmente creio nisso, irmãos. Eu tenho vivido isso, irmãos. Nós temos visto isso aqui. Eu e Vilma fomos orar para uma menina na UTI, e a médica foi categórica: agora, não tem um mês, olha, essa menina vai morrer, essa menina não tem mais condição, essa menina não está entregue, não tem mais o que fazer. O caso dela é grave. Sabe onde essa menina está agora, irmãos? Em casa, com a vida restaurada. Nós precisamos crer, irmãos. Nós não temos que correr atrás disso. Pastor, e se eu orar e Deus não fizer? Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus, com o mesmo poder, com a mesma palavra. Nós não vamos nos impressionar, não vamos ficar: e se eu orar e meu emprego não vier? Ele continua sendo Deus, diz a Bíblia. Por isso que a nossa perseverança, maratonistas espirituais. Falamos aqui do Luiz. Eu sonho e quero ver no ano que vem uma igreja maratonista espiritual, que mergulha na palavra. Se você perguntar para o Luiz como é que foi isso, Luiz, ele foi me contar: eu estava mal, eu não estava em forma. E ele não começou a correr 21 quilômetros no primeiro dia, duvido. Foi devagarzinho. E hoje o cara está correndo aí, cada vez que eu vejo no Facebook é uma medalha nova, dá até medo. Você não precisa começar a ler a Bíblia inteira num dia, mas começa a mergulhar na palavra de Deus, começa a buscar a palavra de Deus. A palavra diz que ainda que a figueira não floresça e que a vide não dê o seu fruto, não deixarei de expressar a minha gratidão. Assim vivia a igreja, que não tinha religião. Meus irmãos, essa igreja aqui que nós estamos lendo, não era católica, não era evangélica, não era metodista, não era batista, não era nada. Essa igreja nem nome tinha, nem cristã era, porque a palavra cristão só foi aparecer depois. Esse pessoal aqui que nem tinha nome, eles não tinham nada de estrutura, mas eles tinham o que há de mais precioso nessa terra: a presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Daqui para frente nós vamos ler um relato que deixa qualquer socialista no chinelo. Qualquer atitude política socialista, comunista, a Bíblia deixa ela no chinelo. Olha só o que esse povo fazia: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Já imaginou? É o auge do socialismo, que nunca aconteceu e nem vai acontecer. É o pessoal chegar e falar: eu tenho uma casa de praia, mas eu não vou muito nessa casa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender minha casa e vou distribuir, porque tem gente precisando de ajuda e eu não preciso mais daquela. Olha que loucura! Eu tenho 2 carros, eu não preciso de 2 carros, porque eu não tenho 2 cabeças. Então eu vou vender um e vou distribuir, porque aquele lá está precisando. Olha que nível de maturidade essa igreja tinha. Sabe, nós estávamos falando hoje na classe de integração. Eu amo a classe de integração, irmãos. A classe de integração para mim é a segunda leva, agora está ainda melhor que a primeira. Meus irmãos, é uma classe que em nome de Jesus vai revolucionar a nossa igreja.
A galera nova que está chegando aí vai vir igual o Schumacher, vai vir voando em nome de Jesus. Porque, meus irmãos, são coisas tão preciosas. E a gente estava falando sobre dízimos e ofertas, que a gente não quer ficar pregando aqui, apelando e falando para obrigar você a dar coisas que nem Jesus pediu para você dar, para fazer chantagem emocional, para você trazer mais dinheiro do que você tem e se endividar ainda mais em nome de um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho. Mas a Bíblia diz que quando você tem Jesus no teu coração, você não consegue olhar para uma pessoa perto de você que está passando necessidade e ficar na passividade. Você não consegue. O evangelho se tornou muito passivo. Não faço isso, não faço aquilo, não bebo, não fumo, não falo palavrão. Mas a atividade do evangelho tem se perdido. O fato de você olhar alguém que não tem igreja, não tem nada, num outro lugar, no teu trabalho, falar e levantar sua mão e falar: cara, esse cara está precisando. Esse cara está precisando de 10 reais, esse cara está precisando de 50 reais, é um amigo meu do trabalho. Isso é evangelho. Ah, pastor, então não preciso só depositar no gasofilácio. Não, você pode sair do teu trabalho, além da tua oferta aqui, você tem gente ao teu redor que está carente de vida, carente de saúde, carente financeiramente, carente, diversos tipos de carência. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir, vai ser mais forte do que você. E você vai ser usado por Deus. E como diz a Bíblia, vendiam suas coisas. Que loucura, é um lance utópico. Eu não consigo nem imaginar isso aqui hoje. E aí olha que beleza o versículo 46. É a resposta para aquilo que eu falava na série. Pastor, você não tem medo de falar que as pessoas não são obrigadas a vir na igreja no domingo? Não tenho medo de forma alguma. Não tenho medo de esvaziar de forma alguma. Porque eu creio, irmãos, que se nós entendemos isso, o efeito vai ser o contrário. Diz a Bíblia que diariamente, não era só domingo, diariamente perseveravam quem? Alguns, quase todos, não, unânimes, no templo. Que templo é esse, irmão? Vocês nem tinham templo, eles iam lá para a sinagoga, eles iam lá para onde os judeus se reuniam e começavam a louvar a Deus, e os judeus ficaram desesperados com aquilo, que era um povo que estava trazendo uma alegria que eles nunca tinham visto. Tão desesperados ficaram que expulsaram eles e começaram a perseguir. Eu falei no culto das 9 hoje, se você tiver algum dia na sua vida a oportunidade de ir à Itália, eu quero te dar um conselho: vá a Roma, e não vá só nos grandes monumentos que todos os turistas conhecem, vá nas catacumbas de Roma. Sabe o que é isso? Você tem que agendar, porque não é tão fácil. Eram cemitérios subterrâneos, lugar amaldiçoado pelos romanos. E lá debaixo dos cemitérios subterrâneos, onde o pessoal estava lá, os soldados não iam, a igreja começou a ser. Você chega nas catacumbas, dá vontade de chorar. Você vê os símbolos da igreja cristã na parede, o pessoal ia lá e marcava. Não tinha ar-condicionado, não tinha data show, não tinha teclado, não podia fazer muito barulho, era escondido, e era lá, dentro de um cemitério, que a igreja do Senhor crescia, se multiplicava e vivia o evangelho de Jesus Cristo. No dia seguinte eu fui lá na catedral da Basílica, lá, onde o Papa aparece na janelinha lá. Que contraste, irmãos! Um sinal de glória enorme, uma basílica, a maior basílica do mundo, uma coisa bonita, um sinal de poder. E eu tinha acabado de voltar de um cemitério amaldiçoado, mas foi lá que o cristianismo nasce e se consolida, e a igreja cresce. Tinha que entrar todo apertadinho lá para descer as escadas lá do labirinto. Era um labirinto. Os guias falavam: não anda sozinho, que se você se perder você nem sai. E diz a Bíblia que diariamente eles estavam vivendo isso. Já imaginou? Diariamente. Mas diz mais: não só no templo, partiam o pão de casa em casa. Você não precisa responder a pergunta que eu vou fazer agora não, mas é vida da igreja, a comunhão. Qual foi a última vez que você convidou alguém que faz parte dessa igreja para almoçar na sua casa? Qual foi a última vez que você saiu durante a semana e descobriu que alguém dessa igreja trabalha perto de você, no centro, ou sei lá onde, e ligou e falou: vamos almoçar junto, vamos ter um tempo junto de comunhão, de alegria, vamos compartilhar um pouquinho do amor de Deus. Pô, você está trabalhando aí, a semana tão puxada, a minha também, vamos gastar uma horinha aí, vamos investir uma horinha. Fica o convite aqui para você. Convido que se convidar para ir na casa dos outros é falta de educação, né, irmão? Não faz isso não, que é feio.
Mas convida alguém para ir na tua casa semana que vem. Semana que vem não, porque tem almoço aqui na igreja. Semana que vem você vai almoçar com a gente. Mas convida alguém. Convida alguém para participar da sua vida. A gente tem células aqui na igreja sendo espalhadas aí. Como é que está a tua vida na célula? Aquilo é uma obrigação para você ou é uma alegria? Encontrar pessoas novas. Ouvir o evangelho diferente daquilo que eu sempre recebi. Ouvir o evangelho diferente daquilo que eu sempre caminhei, que talvez me incomode, mas que eu posso trocar, que eu posso crescer junto. Como é que está a tua vida aí na célula? Isso só está acontecendo porque é um programa da igreja? Ou será que você está alegre? A Bíblia diz que diariamente, mas imagina, eu ia ter que abrir a igreja, é o que eu falo, se a igreja entender isso, ia ter que acabar esse culto agora, ia estar lotada, a galeria lotada, tudo lotado, eu ia ter que falar, gente, ó, por favor, pelo amor de Deus, não conversem aqui dentro, sai correndo, ia ter que criar uma porta aqui, umas 2 ou 3, falar, ó, sai todo mundo por aqui, porque já tem mais umas 200 pessoas querendo entrar para o próximo culto do que vai acontecer daqui a meia hora. Eu creio nisso, mas não estou falando do tópico não, estou falando de verdade. Quando a igreja entende que não é obrigação, que não é rotina, que não é denominação, que não é a religiosidade, e quando a igreja mergulha na palavra de Deus, coisas como essa acontecem. Isso é o corpo de Cristo. Olha, eu não podia terminar melhor, né, irmãos? Não podia terminar melhor. Eu amo missões, eu sou apaixonado por missões. Fui viver como missionário durante 6 anos fora do Brasil, tem um projeto que hoje abençoa, graças a Deus, 11 missionários, mas esse texto aqui para mim, é um tapa na cara dos ministérios de expansão missionária, não dos ministérios, mas da igreja. Olha o que diz o versículo 47, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Tinha ministério de expansão missionária nessa época na igreja? Não tinha. Tinha nem igreja. Tinha tesouraria, tinha MAAD, tinha ministério infantil, tinha nada disso, mano. Tinha batista, metodista, tinha nada disso. Mas tinha o poder de Deus, graças a Deus. E diz a Bíblia que eles eram tão simpáticos, eles louvavam a Deus, eram tão legais, que todo o povo ao redor deles caía, algumas traduções diz, caindo na graça de todo o povo. Eu gosto até mais dessa tradução. É mais ou menos assim, você entra no elevador do teu prédio, e o teu vizinho que chega meia hora antes de você, está sentado na portaria, esperando você chegar, só para poder subir de elevador com você. Imagina isso. Porque você é tão agradável, você é tão legal, que 5 minutos do teu lado, uma conversa de elevador perto de você, vai fazer ele ganhar o dia dele. O cara mora no primeiro andar, você mora no 9º, o cara vai até o 9º e volta só para ficar mais 8 andares com você. É aquela pessoa tão agradável, aquela pessoa tão gostosa de estar perto, que você dá umas boas risadas, que você gosta de ouvir, que você gosta de perceber, que a pessoa fala, não é possível. É isso que a igreja vivia. Não tinha gente entregando panfletinho no sinal, porque se o soldado romano descobrisse, mandava matar. Mas diz a Bíblia que acrescentava, o próprio Deus olhava para a igreja dele e falava, caiu a ficha, estão entendendo como é para viver o Evangelho. E diz a Bíblia que o próprio Deus acrescentava dia após dia os que iam ser salvos. E não era pouca gente não, irmão. Se você começar a ler aí, era 2.000 batizados num dia, 3.000 batizados no outro, era só multidão. Já imaginou isso? Chegar para o irmão Sebastião e falar, Sebastião, você está dispensado, você está demitido, você não é mais coordenador de missões, porque não tem mais ministério de expansão missionária na igreja. Ia ser um escândalo, né, irmão? Não. Sebastião, a igreja está fazendo tanta missão aí sozinha, Sebastião, cada um no prédio, na padaria, no metrô, não precisa mais, Sebastião, já não está dando conta mais, Sebastião, de receber dia a dia, Sebastião, está entrando gente aqui no barco, não era pescaria, era o peixe que pulava dentro do barco, era o contrário. Já imaginou isso, irmãos? É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia fala do corpo. Como é que está a tua vida com quem não é crente? Com quem é crente é Pai do Senhor, irmão, Deus te abençoe para lá, Deus te abençoe para cá, espero, né? Pelo menos isso, né, irmão? Mas e com quem não é crente? Como é que está a tua vida no teu trabalho? As pessoas ficam esperando ali a hora do teu almoço para, vamos almoçar junto. O pessoal fica ali querendo estar perto de você. Ou você se fecha numa muralha
numa cabeça fechada e foco naquilo ali, vão embora, eu não sou desse mundo, esse negócio não é para mim. Como é que está a tua vida? Você é uma pessoa simpática, você tem caído na graça de todo o povo. Essa é a igreja, nós somos a igreja. Estava falando no culto das 9 que uma das primeiras coisas que eu cheguei aqui quando eu cheguei aqui foi conhecer todos os feirantes. Toda terça-feira nós temos uma feira aqui em frente à igreja, toda terça de manhã. Eu olhei aquela feira, parei o carro, fui lá. Aí já estava meio um tumulto na feira, eu falei, não, então semana que vem eu venho mais cedo. Aí cheguei cedo, acordei cedo, vim para a feira, o pessoal estava montando tudo. Aí o pessoal estranhou, me apresentei por um. Pô, sou pastor dessa igreja aí em frente, ó. E o pessoal já naquela, o que esse cara quer? No meio da crise, né, irmão? Cheguei aqui no meio da crise, aquela crise que nem vocês são comerciantes, vocês trabalham duro todos os dias, e eu acredito, independente de vocês acreditarem, eu acredito no poder da oração, e eu quero orar pelos negócios de vocês. E foi orando, irmão, orei de barraca em barraca. Hoje eu vou ali na feira, irmão, é pastor, fala pastor, ganha um biscoito até de graça. Meus irmãos, é muito agradável viver isso. Ter ido lá orar com o pessoal, essa é a minha vida, esse é meu tempo disponível, o teu. Teu ciclo de amizades, no meio contábil, no meio administrativo, no meio do direito, no meio empresarial, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e dia após dia, o Senhor vai acrescentando, esqueça, sabe o que significa isso? Na semana que vem, você traz alguém do teu trabalho para cá, que o Senhor acrescentou. Ela senta aqui. Na outra semana, outro fulano traz alguém do trabalho para cá, da casa, do vizinho. Isso é ser simpático. Nós não temos condições de converter ninguém, mas guarda isso para da tua vida. Você não tem condições, eu não tenho. Eu sou pastor, fiz seminário, fui 5 anos estudando, não consigo converter ninguém. Graças a Deus. Quem converte, quem convence do pecado é Deus, é o Espírito Santo. Nosso papel é caminhar junto, é fazer discípulos, é trazer, é consolidar, é discipular, é apresentar o Evangelho, e Deus se encarrega do resto. Essa palavra tem que ser para a gente, semana que vem, ter 10 visitantes aqui cada um. A gente é muito passivo, e eu me incluo nisso, a gente é muito passivo. Então a minha pergunta para você é, diante dessa igreja, olha, a primeira igreja, primeira faísca da igreja cristã, nós acabamos de ler. Não tinha nada desses negócios que a gente tem hoje, não tinha nada dessa grandeza hoje, das catedrais, disso e daquilo, não tinha nada disso, mas era cheia do Espírito Santo de Deus. E eu quero crer que a nossa igreja vai ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Quero orar pela tua vida. E essa manhã é uma manhã de compromisso. O altar, ele tem várias funções: função de pedir, função de agradecer, função de se derramar, mas tem a função de se comprometer. Senhor, eu estou aqui no teu altar nessa manhã, porque eu li nessa manhã junto com o meu pastor sobre a tua igreja, sobre o corpo de Deus, que não tinha bandeira denominacional, que não tinha bispo, não tinha apóstolo intitulado, tinha os que foram nomeados por Jesus, que nem esse nome tinham na época, esse nome foi dado depois, mas a igreja era cheia do poder de Deus. E essa é uma manhã para você se comprometer com Deus. Comprometer em que sentido? Comprometer em perseverar na sua palavra, porque é aqui que você vai ter solução, palavra, resposta, consolo, abrigo. É aqui, está aqui, não paga nada. Perseverar na simpatia, perseverar em ser alguém agradável, e perseverar em voltar a crer nos milagres do Senhor. Se talvez você tenha deixado de crer nos milagres do Senhor, tenha se decepcionado com os milagres do Senhor, já pedi tanto, já tem tanto tempo que eu peço e nada acontece. Eu quero convidar você a falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver isso. Você pode fazer isso, você quiser sair do seu lugar, vir no altar do Senhor e se comprometer, e olhar para o teu elevador do teu prédio, o teu elevador virar um campo missionário. Vamos colocar em pé, que você vai me ajudar em oração por essas pessoas que vierem no altar.
Eu quero me comprometer para que o meu campo missionário seja o meu play, seja o pátio da escola, seja a saída quando eu vou pegar meu filho na escola, seja o meu escritório onde eu trabalho. Eu não preciso ser Superman, eu não preciso ser pastor, eu não preciso conhecer a Bíblia toda, mas eu quero ser agradável, eu quero viver o corpo de Jesus, eu quero viver a bênção do Senhor. Quero convidar você a orar. Tem gente ainda vindo no altar, comprometidos com o Senhor, comprometidos com o Senhor. Você pode estender suas mãos para cá. Se você está no seu banco, é porque você está querendo dizer: olha, eu estou vivendo isso, então eu vou orar por essas pessoas que não estão vivendo isso. Estende suas mãos para cá. Nós vamos orar por essas vidas. Essa igreja, irmãos, o meu sonho é que ela cresça, e cresça muito, muito. A gente não tem espaço para os 3 cultos que a gente tem aqui, que não caiba, mas nós não vamos nos vender, nós não vamos negociar o inegociável, trazer campanhas que prometem o que Jesus nunca prometeu, trazer estratégias mais marqueteiras do que espirituais. Isso não vai acontecer, mas eu creio, realmente creio, que se a palavra de Deus entrar nas nossas vidas e a passividade sair de nós, não vai ter espaço nesse templo aqui, nessa casa, para tanta gente que vai vir em busca do Evangelho. Eu creio nisso, eu creio nisso. Comece a orar por isso agora. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por essas pessoas que estão no teu altar. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Pai, uma igreja comprometida. Nós lemos sobre o início da tua igreja, nós lemos sobre uma igreja que levou tão a sério o teu Evangelho, a ponto de vender casa, de vender coisa. Senhor, isso é louco. Pai, nós queremos apenas, ó Deus, viver aquilo que tu tens preparado para nós. Pai, tem missionários nesse altar aqui, Jesus. Ó Deus, tem missionários diante do teu amor. Ó Deus, que vão lá no trabalho deles, conviver com pessoas que nada tem a ver com o Evangelho. Deus, a primeira coisa que eu te peço, traz, Senhor, pessoas agradáveis. Ó Deus, pessoas com um sorriso no rosto que não é natural. Pai, que é cheio do teu Evangelho. Ah, Deus, que a nossa igreja cresça nessas condições, cheia do teu amor, cheia da tua palavra. Que nós valorizemos tanto o corpo de Jesus, que não seja necessário marcar o horário do culto, porque todo mundo vai chegar antes. Pai, que não seja necessário marcar compromisso, que todo mundo vai estar. Deus, que a nossa igreja se alegre tanto em estar junto. Deus, eu profetizo também e te peço, Senhor, que cada um de nós assuma o compromisso de se conhecer melhor. Oh Deus, nas células, Senhor, nos momentos que a gente tem de comunhão durante a semana, que as pessoas possam abrir mais os seus corações. Deus, que elas convidem uns aos outros a almoçarem nas suas casas. Oh Deus, elas conhecem, que entrem na vida uns dos outros, Pai, e vivam a tua igreja. Jantar, comer uma pizza, oh Deus, sair durante a semana, passar um final de semana na casa de um, de outro. Gera isso aqui na igreja, Senhor. Pai, que a nossa igreja cresça em comunidade, Pai, uma comunidade que vive, persevera na doutrina apostólica. Oh Deus, vive milagres, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Oh Deus, vem com o teu Espírito Santo sobre essa igreja. Se os sinais têm sido poucos nos nossos dias, se os milagres não têm se manifestado, tanto nós te pedimos, Senhor, não, Senhor, porque nós cremos somente nisso, mas nós te pedimos, gera um tempo, gera um momento, gera um ano de milagres na tua igreja. Milagres de ordem financeira, milagres de ordem emocional, milagres de ordem física, Senhor. Gera um tempo de milagres na tua casa. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa igreja, uma igreja equilibrada. Oh Deus, uma igreja que não vai sair, oh Deus, envergonhando o teu nome, uma igreja inteligente, mas uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Oh Deus, que cai na graça do povo, que pessoas possam vir perguntar para nós: que alegria é essa que a gente tem? Que paz é essa que a gente tem? Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.